Olá. Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Alô? Gente, tá dando pra me ouvir? Oi, oi, está me ouvindo? Agora eu te Tudo escuto, bem. mas tá travando muito, Ana. Então, vou. Acho que o pessoal já tá entrando. Eu. Cara. Então, professor, é que o pessoal ia fazer as perguntas, ia computar a presença pelos Pergunta? comentários, mas aí a Mas gente pede vai pra aparecer, eles. vai aparecer para eles um lugarzinho só para eles mandarem as perguntas. E aí você vai Ah, receber beleza. aí, Ah, tá bom. tá bom? Então só desativa, daí no finalzinho a gente ativa de novo os comentários, porque esse horário o Instagram fica muito instável. E Ah, beleza. aí, beleza? Acho que agora vai ficar Beleza. melhor. Beleza. Não, sem problemas. Então, acho que eu já vou. O pessoal tá mandando coraçãozinho já. Vou começar aqui, dar início. Primeiramente, pessoal, quero dar um recado para vocês. Os certificados a gente ia fazer da forma que a gente falou no Instagram. Vocês respondiam um comentário e preenchiam forms. Como o professor falou que fica complicado da gente fazer isso nesse momento por causa do Instagram ficar muito cheio e dar problema, podem só responder lá o formulário e mandar as perguntinhas aqui pelo botãozinho das perguntinhas, tá bom? E vou iniciar apresentando o professor. O professor Henderson é professor da casa. Ele é, inclusive, meu professor de civil de Constitucional 2. E ele é formado em Direito pela Unesp. Doutor e mestre em Bioética pela CUSC e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Ele também é presidente da Comissão Especial em Bioética da OAB Nacional. E a palestra de hoje será sobre a bioética na pandemia. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Henderson, ver se eu consigo desligar meu microfone algum dia, porque eu sou muito ruim com o Instagram. E, e é isso. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite do Centro Acadêmico que me foi formulado. É uma grande alegria estar aqui, muito embora eu preferisse mil vezes que nós estivéssemos juntos presencialmente. Eu estou sentindo muita falta da convivência com o corpo acadêmico, docente e discente da PUC. É um convívio maravilhoso que temos lá, tanto entre os professores quanto com os alunos. Esse é o meu primeiro semestre na graduação da PUC. Até então já estou na instituição há alguns anos, mas apenas na pós-graduação. E qual não é a minha alegria de estar convivendo com os alunos da PUC? Surpreendeu minhas expectativas que já eram muito altas. Eu sabia que eu encontraria alunos de excelentíssima qualidade, mas o que eu encontrei foram alunos de extraordinária qualidade, capacidade crítica, argumentação, formação, além de sensibilidade humana ímpar, tanto dentro da aula quanto na convivência fora da sala de aula. E para todos aqueles que estão me ouvindo aqui, são meus alunos, eu queria agradecer muito pela experiência que temos tido nesse semestre, que tem sido muito agradável para mim. Eu lamento por tudo isso que eu falei, Ana, de nós estarmos distantes. Eu sei que é necessário, mas eu não posso deixar de lamentar, pois eu sei que seria ainda mais rico para mim, como crescimento docente, de aprender de vocês, como eu aprendo todas as semanas. Para quem estão nos ouvindo agora, vocês vão olhar aí embaixo, está vendo bem aqui, ó, tem um ponto de interrogação. Você vai clicar nesse ponto de interrogação e mande dúvidas que vai aparecer lá para a Ana e ela vai ler para mim essas dúvidas, tá bom? Eu pedi para que ela tirasse os comentários, embora eu adorasse ver os comentários para já ver aqui se eu estou acertando ou não, se está sendo compreensível ou não, mas é porque às 5 horas é o horário da transmissão de live do Brasil inteiro, e aí acaba pesando um pouco a conexão. Vocês viram que nós tivemos um pouco de dificuldade no começo,
Então, no final, nós abrimos de novo, tá, Ana? Até para fazer a questão de presença, que o centro acadêmico tem feito para dar o certificado. Mas agora, só para a gente conseguir conversar, para não ter nenhum risco, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vim para falar para vocês sobre bioética. Eu não sei se todos que me escutam sabem o que é a bioética ou têm plena consciência, muito embora ela hoje em dia seja mais popular do que já foi. Mas, para fazer uma pequena introdução e todos nós estarmos na mesma página, a, a bioética surge porque a principal falha da humanidade é o encanto pelo conhecimento. Desde quando se tem registro da cultura humana, o ser humano sempre se ferra porque ele se encanta pelo conhecimento. E eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre isso. Na mitologia grega, Prometeus é condenado a ter o seu fígado comido todos os dias por uma ave e esse fígado se regenerar para que ele sofresse todos os dias de sua existência porque ele deu o conhecimento do fogo, a técnica do domínio do fogo para a humanidade. E a humanidade, por sua vez, ao ter o domínio do fogo, o que ela faz? Ela quer subir ao Olimpo e se assemelhar aos deuses. Por conta disso, e Platão vai descrever isso, o ser humano é condenado, ele era um ser humano maior, mais complexo. Ele é condenado a se dividir. Aí vem a história das almas gêmeas, né, por causa dessa divisão que os deuses fazem com os seres humanos para que eles ficassem menores. Então, foi uma grande condenação. Também outro ponto da mitologia grega, Ícaro, que constrói asas para si, com penas e parafina, vela que ele tinha ali à disposição dele na ilha, começa a voar e se encantar tanto pelo voo, pela técnica, pelo domínio do voo, que ele se aproxima muito do sol e a sua asa, a parafina, derrete, ele cai no mar e morre. Não só na mitologia, mas também na religião. Nós temos, seja você fiel, né, acredite ou não na Bíblia, se você acredita como texto sagrado, então veja como é a narrativa bíblica. Se você não acredita, veja como uma mitologia judaico-cristã. Mas na Bíblia também o ser humano, Ana, ele come o fruto da árvore proibida do conhecimento. A tentação era, se você provar do fruto do conhecimento, da árvore da vida, você será igual a Deus. E o ser humano come do fruto do conhecimento da árvore da vida. De modo que ele adquire sim o conhecimento, seu olhar é destampado na mitologia ou na religião judaico-cristã, e ele vê que ele estava nu, por exemplo. Por quê? Ele adquiriu um conhecimento que lhe era proibido. Na literatura também, Ana, não só, né, na nossa cultura, na nossa religião cristã, na nossa tradição judaico-cristã tem essa narrativa, tanto quanto na mitologia, mas na literatura também. Apenas para citar alguns exemplos, vou ficar em dois. Nós temos o caso de Frankenstein, da Anna Mary Shelley, que, muito embora diga-se que o Frankenstein é o monstro, na verdade, Frankenstein é o médico, é o Dr. Frankenstein, que constrói o seu monstro a partir de partes de cadáveres, né, de seres humanos mortos, e dá a vida a ele. E o monstro vai e volta-se contra Frankenstein. Também é uma narrativa muito contada em diversas formas, que é a de Fausto. Talvez a mais famosa dela seja na versão de Goethe. Ele vai contar como Fausto se lasca por querer um conhecimento proibido. Notem, portanto, que a humanidade sempre quer mais conhecimento. E isso é ok até que nós conseguimos a ter os extraordinários desenvolvimentos científicos do século XIX para cá. E esse extraordinário conhecimento científico leva a uma euforia da humanidade em relação ao conhecimento científico. Primeiramente, com o conhecimento da física e da química. E porque ficamos muito eufóricos ao quebrar o átomo, com aquela incapacidade, aquela imensidão de energia atômica, não colocamos freios éticos no desenvolvimento desse conhecimento. Esse conhecimento chegou até a bomba atômica, até Chernobyl e até diversos outros acidentes nucleares e tantos outros problemas. Ocorre que outra área da ciência começa a se desenvolver imensamente, que são as ciências da saúde, as ciências biológicas. Nós descobrimos o genoma, o código da vida humana foi descoberto. Nós descobrimos como dominar inúmeras coisas, vários tratamentos, a cura de diversas doenças. E por quê?
nós não freamos o conhecimento das ciências biológicas e da saúde com balizas éticas, algumas bombas atômicas também começaram a surgir. Maiormente após a Segunda Guerra Mundial, quando, e a narrativa é contada pelos vencedores de uma guerra sempre, a narrativa que é contada são dos problemas do nazismo nos campos de concentração e as suas experiências antiéticas, que, aliás, quando nós vemos fotos e relatos, não só nos chocam, mas como nos causa horror ao ver tamanha desumanidade, nos perguntamos, mas como isso é possível? E aqui eu vou contar como surge a bioética, porque é neste contexto que a bioética surge. A primeira vez que a palavra bioética surge, é formulada, até onde nós sabemos, foi em 1927, com um pastor presbiteriano chamado Fritz Iar, e que ele está vendo o pré-nazismo acontecer. E ele fala, gente, nós temos que tomar cuidado, toda a vida é válida, inclusive a vida judaica. Só que porque o nazismo vence, o totalitarismo se forma, ele é silenciado e a palavra bioética morre ali. Ela só vai ressurgir novamente em 1971 nos Estados Unidos com um oncologista chamado Van Hessler Potter, que ele vai propor a bioética como uma ponte de conhecimentos das diversas áreas para assegurar a sobrevivência da humanidade e de todo o globo terrestre para o futuro. E por que ele faz isso? Porque os mesmos horrores que nos causam quando vemos as pesquisas que aconteceram abusivas e antiéticas no pós-nazismo, nós também tivemos nos Estados Unidos. Acontece que a história sempre é contada pelos vencedores. E isso veio à tona, chocou a opinião pública, e a isso vem a necessidade da bioética. Então eu vou apenas me restringir, Ana, a 4 dessas pesquisas que aconteceram nos Estados Unidos ao longo do século XX. Eu poderia citar na Europa, eu poderia citar no Brasil também, mas vamos nos restringir lá para nós entendermos esse contexto em que surge a bioética. A primeira pesquisa, é interessante mencionar, ela aconteceu numa comunidade de Tuskegee, a partir de 1932 até 1970 e poucos. Então veja que foram em torno de 40 anos de pesquisa científica. É interessante mencionar o racismo dessa pesquisa. Era com a comunidade afro-americana de Tuskegee. E veja só, a pesquisa era com sífilis. Note que eu estou falando que uma pesquisa começa em 32 e a cura da sífilis surge em 28 com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. Ou seja, qual a necessidade de eu fazer uma pesquisa para uma doença que já tem cura? E a pesquisa, ela implicava em você pegar pessoas saudáveis, inocular sífilis nelas e dar placebo para elas ou remédios experimentais, quando já tinha um remédio que conhecia a cura. Então veja que eu peguei uma comunidade pobre de afro-americanos, coloquei sífilis neles e ao longo de 40 anos foi feita pesquisa e ninguém falou nada. Aliás, a pesquisa tinha fomento do governo norte-americano. Só foram começar a discutir isso quando, na década de 50 e 60, o jornal The Washington Post começa a bombardear, a criticar publicamente essa pesquisa, e aí eles interrompem essa pesquisa em 1970. Até hoje, tem uma cicatriz muito grande na memória social por conta de Tuskegee. Maiormente porque já sabia a cura, tinha dinheiro do governo norte-americano, foi uma pesquisa inútil e desnecessária. A segunda pesquisa que chama atenção aconteceu na década de 50 e foi na escola de crianças com deficiência intelectual de Willowbrook. Nessa escola, crianças que às vezes sequer conseguiam manifestar o que estavam sentindo. E sem qualquer consentimento da criança ou dos pais, colocaram hepatite nessas crianças para fazer pesquisas e ver como que a hepatite evoluía e se tinha algum remédio. Veja bem, eram crianças. Ainda que fossem adultos, quem quer que fosse, precisava ter o mínimo de consentimento e de mitigação da dor. Nada disso aconteceu. A terceira experiência, Ana, aconteceu já em 1965, no Hospital Judaico de Doenças Crônicas de Nova York, quando então
pacientes terminais de diversas doenças crônicas eram submetidos a experiências com câncer. Pegava-se células cancerígenas das mais diferentes tipos de câncer e colocavam nesses doentes, nesses pacientes terminais que já sofriam de dor, de tudo quanto é coisa, beirando a morte, para se ver como aquele câncer desenvolveria e se teria alguma coisa a fazer. Novamente, sem o consentimento desses pacientes. E por fim, aqui já entrando na década de 70, 1970, nós temos o caso das pílulas anticonceptivas que foram testadas na comunidade de San Antonio, no Texas. San Antonio é uma cidade, um vilarejo, hoje uma cidade grande, era então próxima da fronteira com o México. Portanto, era uma população basicamente de imigrantes ilegais mexicanos, sem acesso à saúde, como até hoje os Estados Unidos não tem sistema público de saúde. Então, se você é um imigrante ilegal, você não tem acesso à saúde, a não ser que você pague. Completamente um cenário diferente do que é no Brasil. Isso tem impactos, inclusive nos números que nós vemos no combate ao Covid-19. E lá, o governo norte-americano vira e fala, olha, nós temos aqui tratamentos anticoncepcionais, pílulas anticoncepcionais, para vocês, mulheres, fazerem seus planejamentos familiares. Toma aqui, de graça. Ocorre que várias dessas pílulas eram placebo ou pesquisas em andamento. Razão pela qual nós tivemos um boom de natalidade, além de uma gravíssima violação de direitos reprodutivos daquelas mulheres. Isso vem à tona. E é nesse cenário que, então, Potter vai falar, olha, ou nós chamamos as ciências humanas para próximo de nós, para perto de nós, para nós dialogarmos, ou então nós vamos colocar a vida humana em grave risco por conta do desenvolvimento científico. Ou seja, com a desculpa de que nós queremos salvar, queremos descobrir, queremos desenvolver, muitas pessoas sofrerão desnecessariamente, é aí que surge a bioética. Ela surge como uma palavra com um profundo significado, mas sem nenhum corpo doutrinário. Ou seja, o que é bioética? Eu não sei, é um espaço aqui que junta gente de todo o campo para nós conversarmos. E porque a presidência estava sofrendo uma forte crítica, porque todas essas pesquisas vinham à tona, vários com fomento norte-americano, do governo público. Compõe-se um comitê chamado Comitê de Belmont para elaborar um relatório com as diretrizes para a ética em pesquisa com seres humanos. E nesse relatório, chamado Relatório de Belmont, eles vão falar que os princípios da ética em pesquisa com seres humanos são autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Na ausência de um corpo doutrinário da bioética, esses princípios eles são enxertados como princípios da bioética. Veja bem, eu queria ressaltar isso, porque se vocês pegarem livros de bioética, inúmeros, incontáveis livros, especialmente aqui no Brasil, vão falar os princípios da bioética são 2 pontos, autonomia, justiça, não maleficência, beneficência. Não é bem assim. Nós temos diversos outros princípios, nós temos que falar, olha, isso daqui funciona bem no contexto norte-americano para a ética em pesquisa com seres humanos. E no contexto de terminalidade de vida, alocação de recursos escassos e diversos outros problemas que a bioética tem que responder. E mais ainda, e no contexto latino-americano, marcado por uma profunda vulnerabilidade, por uma profunda desigualdade social histórica. Aliás, hoje, 13 de maio, quando nós estamos conversando, é o dia que se celebra a abolição da escravatura, que nunca foi terminada, nunca foi conclusa. Simplesmente assinou-se um documento e parou a escravidão, mas as desigualdades, as separações sociais nunca vieram. Até hoje é uma dívida histórica da qual muitos se negam a dizer que tem. Então, neste contexto aqui, com todos esses problemas, será que esses princípios resolvem? Então, há que se fazer toda uma crítica da importação. E aqui no Brasil, muita gente fala os princípios da bioética são 2 pontos. Autonomia, justiça, não maleficência e beneficência. E quando nós puxamos para o direito, com a formulação do biodireito, né, tem essa repetição desses princípios, e a minha dúvida é o que significa o princípio da justiça? Qual é o conteúdo do princípio da justiça? Quando nós, juristas, todos vocês alunos, já viram primeiro uma longa discussão em teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, sobre a diferença de princípio, regra, norma, enfim. Não maleficência soa muito mais uma regra do que um princípio. Justiça soa muito mais um valor do que um princípio. Como é que nós resolvemos esses problemas teóricos? Não tem resposta, é utilizado automaticamente. Portanto, a bioética chega para resolver problemas desconfortáveis, muitas vezes tabus, e muitas vezes sem uma resposta correta. Mas ela simplesmente vai tentar procurar a resposta eticamente aceitável. Por exemplo, um dos casos que a bioética tem que resolver é discutir
sobre a alocação de recursos escassos. Eu tenho um respirador e 10 pacientes precisando. Para quem que vai? Qual o critério que eu devo utilizar? Eu tenho que ser utilitarista? Qual a baliza ética que eu tenho que utilizar aqui? E quando eu jogo para o direito, eu tenho que observar ainda, opa, pera lá, a Constituição me dá algumas diretrizes. Como é que eu encaixo aqui, por exemplo, a vedação ao preconceito contra idosos, contra pessoas com deficiência e com tantas outras minorias que sofrem já nessa sociedade? Como não passar isso para os critérios que eu vou utilizar? A bioética, portanto, é uma área apaixonante. Apaixonante porque ela mexe muito com complexidade, que vai desde o início da vida, com questões de genética, com questões de proteção, de manipulação do genoma humano, vai até terminalidade de vida, com todas as questões de eu posso antecipar a morte, eu posso prorrogar a morte, ou ainda a morte miserável, que é o conceito cunhado aqui no Brasil, que é a mistanásia, que é aquela morte que poderia ser evitada. Então, isso é descoberto aqui no Brasil, como eu disse, por conta da nossa profunda vulnerabilidade e desigualdade social, coisas que até então no mundo inteiro não se falava. Quando se falava em terminalidade de vida, só se falava de eutanásia, distanásia ou ortotanásia. Aqui no Brasil, um padre brasileiro chamado Márcio Fábio dos Anjos veio virar e falou: não, pera lá, nós temos um outro tipo de morte que acontece aqui, que é um problema ético, que é a morte miserável ou aquela que poderia ter sido evitada, que é a morte daquele paciente na fila de espera de um leito no SUS, por exemplo. Então, são temas muito interessantes, passa por autonomia da vontade. Imagina só vocês, que alguém desmaia do seu lado, você corre, pega o bypass da PUC, por exemplo, que isso aconteça na PUC, para dar choque. Você abre a camisa da pessoa, aloca o negocinho das pastas de choque ali, os eletrodos, e aí você vê tatuado, bem aqui, não ressuscite. O que você faz? Não ressuscita e respeita aquela tatuagem, aquela manifestação da vontade. A pessoa tanto refletiu, inclusive mandou tatuar, durou um tempo para poder fazer aquilo. Ou você, então, não ressuscita, respeita aquela manifestação de vontade, e corre o risco de alguém de processar por omissão de socorro, ali que incorre numa morte. E aí? Qual norma se aplica neste caso? Então, as questões de biodireito, de bioética, são muito interessantes, provocativas e muitas das vezes tristes, porque nem sempre nós temos uma resposta adequada, suficiente, mas é a resposta possível naquele momento. Trazendo para o contexto da pandemia, algumas coisas vêm à tona, Ana. Por exemplo, uma delas diz respeito ao desenvolvimento de um novo tratamento para a Covid-19. Nós estamos acompanhando aqui, tristemente acompanhando, eu devo enfatizar, a ideologização da ciência. Acredito que até algum momento de vida todos nós falávamos que a ciência era neutra. Nós estamos vendo agora que a ciência não é neutra. Então nós temos argumentos pró e contra a cloroquina, com pesquisas corretas ou abusivas ou inconclusivas pró e contra a cloroquina, e fake news sobre pesquisa científica. O presidente Trump, vocês acompanharam isso, vira e fala de uma pesquisa feita em Stanford, teria dado resultados super conclusivos. Tamanha foi a procura que Stanford teve que colocar em vermelho, bem chamativo, na página da Faculdade de Medicina, dizendo: não pesquisamos cloroquina. Então, um discurso presidencial com fake news. E nós temos visto isso em diversas circunstâncias. Eu chamo a atenção para o desenvolvimento de novas pesquisas, porque aqui no Brasil nós já tivemos algumas confusões em relação a isso. Primeiro, é importante explicar a vocês que para desenvolver um novo tratamento, um novo fármaco, uma nova vacina, o que quer que seja, eu tenho um protocolo muito rígido, e rígido porque ele foi construído mediante muito sofrimento e dor ao longo da história da humanidade. Esse protocolo tem 5 etapas, sendo uma pré-clínica e 4 etapas clínicas. Na etapa pré-clínica, o tratamento ou um fármaco, que quer que seja, ele é testado em mamíferos. Veja que no protocolo atual, ele precisa ser testado com 2 mamíferos de famílias diferentes. E por que 2? Isso também é uma história, como eu dizia, é uma história construída com muito sofrimento. Até a década de 60, era apenas um mamífero. Acontece que surgiu uma droga
chamada talidomida. Vocês já devem ter ouvido falar. A talidomida era uma droga, um remédio dado para gestantes para combater enjoos da gestação. Quantas grávidas não ficam com enjoo durante a gestação? A maioria. Eu conheci raríssimas mulheres que disseram que não ficaram com enjoo durante a gestação. Então, esse foi um remédio amplamente utilizado na década de 60 em diante. No que começa a nascer inúmeras crianças com má formação. Isso começa a ser global. E as autoridades de vigilância sanitária começam a pesquisar, começam a trocar informação e não conseguem encontrar uma resposta do que é que estava acontecendo, o que é que causava a má formação em tantas crianças nascidas naquela geração. Quando então começam a fazer uma pesquisa de ver e anotar, pediram para as mães anotarem tudo o que tinham comido, onde tinham passado, com quem tinham falado e o que tinha de comum a todas essas mães era que elas tinham tomado talidomida. Então, levanta-se todos os estudos da talidomida. Nenhum problema é encontrado. Aí resolvem refazer a pesquisa com mamíferos. E quando eles testam num mamífero diferente, de uma outra família, aquele mamífero, seus filhotes começam a nascer com má formação fetal. Dali em diante, o protocolo foi mudado. Então, hoje, até hoje, tem que se testar com 2 mamíferos diferentes. Então, se testou com roedor, não pode ser com outro roedor, tem que ser com felino, alguma coisa, para se garantir que não vai ter riscos com seres humanos. Então, veja o quão difícil foi. Nós temos uma geração inteira de milhares de pessoas com má formação, graças à talidomida. Bom, aí passa-se para a fase clínica 1. Então, foi a pré-fase, agora a fase clínica 1, em que pega seres humanos saudáveis e dá aquele tratamento, aquela substância, quer que seja, e vê se faz mal, se tem algum efeito colateral. Se eles ficaram bem, se os efeitos colaterais são menores do que aqueles benefícios que eles querem atingir, passa-se para a fase 2, em que um grupo controle, ou seja, um grupo pequeno de pacientes com a enfermidade que se quer testar aquilo, toma aquela substância e vê se eles sobrevivem e se cura aquela moléstia. Se a despeito dos efeitos colaterais, os resultados para a moléstia que quer ser curada são favoráveis. Uma vez que sim, comprovado que sim, passa-se a fase 3, que é um grupo maior. Aí testa-se populações diferentes. Então, eu vou ter, são pesquisas multicêntricas, porque tem que acontecer na Europa, na África, na Oceania, na Ásia e na América, para que verifique-se que em populações com características completamente diferentes, ainda assim, o remédio tem a mesma eficiência. E só então entramos na fase 4, que é quando esse remédio está disponível ao grande público, sem um controle da indústria farmacêutica, mas com controle de monitoramento, tanto da indústria farmacêutica quanto da vigilância sanitária, para ver se algo acontece. Olha quantos passos nós temos e todos eles construídos à custa de muito sofrimento, como eu mencionei o caso da talidomida, para simplesmente alguém virar e falar cloroquina cura. Até agora não tivemos testes conclusivos acerca disso. Vocês podem listar várias pesquisas que saíram na mídia, todas elas tiveram algum problema. Marcadamente no Brasil, nós tivemos 2 que chamam a atenção. Uma delas aqui em São Paulo, que estava sendo vista esperada com grande entusiasmo pelos defensores da cloroquina. E o que chama a atenção é que ela não passou por nenhum comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Ela simplesmente foi feita a revelia de um comitê de ética em pesquisa. Isso é um absurdo, é preciso passar por um comitê. E a outra, feita em Manaus, com grandes centros sérios, chama a atenção que, embora tenha passado por um comitê de ética em pesquisa, usou uma superdosagem da qual, sabidamente, é tóxica aos seres humanos e ela é interrompida por morte a pacientes. Mas sabia-se que isso poderia acontecer? Porque é uma hiperdosagem excessiva e que, mesmo na China, tinha uma pesquisa feita com hiperdosagem para ver se curava, com doses menores já se teve problema e não chegou à cura. Então, por que no Brasil vai replicar essa pesquisa com uma dosagem ainda maior, sabendo-se que os efeitos colaterais não justificam esse risco? E eu estou explicando tudo isso porque no Brasil nós não conhecemos no direito bem esses protocolos e judicializamos isso sem nos atentar. Veja-se que anteriormente nós tivemos a judicialização da fosfoetanolamina sintética, que é aquela chamada pílula do câncer, que chegou no WhatsApp dos grupos de família,
minha mãe recebeu e encaminhou inúmeras vezes, inclusive para mim, falando: USP descobre a cura do câncer, mas a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Bom, o que aconteceu naquele caso foi o seguinte: nós estávamos tendo uma pesquisa em pré-fase na USP de São Carlos com a fosfoetanolamina sintética. O corpo humano produz fosfoetanolamina. Ele ajuda a combater algumas células cancerígenas. Conseguiu se sintetizar aquela substância de um jeito mais barato, que já se conhece a sintetização há muito tempo. E no ato de criar ali, estava tendo alguns resultados positivos até com alguns animais. E o que houve foi que um médico em Londrina, com uma paciente no estado terminal de câncer, não tinha mais o protocolo conhecido, tudo que era possível fazer foi feito e nada curou. Ele vê que ali na USP de São Carlos sintetizaram cloroquina, que tinha alguns resultados favoráveis em roedores. Então, numa coisa chamada ato médico. Veja bem, ato médico, que é quando o médico, não tendo outra solução, ele assume a responsabilidade para testar alguma coisa mediante consentimento do paciente, assinado num termo de esclarecimento, de esclarecimento e tudo mais, onde todos os riscos são informados e ele fala: olha, não tem o que fazer, ele anota isso no prontuário. E para aquele caso, felizmente, a fosfoetanolamina deu certo, funcionou. Aí isso pipoca no Brasil afora, como o Brasil descobre a cura do câncer e a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, e isso a Globo não mostra, etc, etc. E aí, de repente, chove processos em São Carlos, fazendo o quê? Judicializando a USP, dizendo: olha, vocês têm a cura do câncer e eu quero. E com a mesma estrutura da judicialização do tratamento de alto custo, que tem para diversos medicamentos. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecendo a diferença, também começa a conceder. Então, um pequeno laboratório, de repente, tem que produzir uma vastidão de uma substância que não se conhece qual é a dosagem correta, para qual tipo de câncer dá certo, quais são os efeitos colaterais da superdosagem. E isso é suspenso pelo TJ, quando ele percebe a gravidade, sobe para o Supremo. O ministro relator concede, falando do direito à felicidade, e isso é acompanhado por os demais. E mesmo a presidente Dilma, antes do impeachment, para tentar melhorar a popularidade, ela aprova um projeto de lei, ela faz um projeto de lei e é aprovado, autorizando se só numa pré-fase de pesquisa ainda, e aqui no Brasil isso foi judicializado. Então, note que aqui nós temos que deixar muito claro: não adianta judicializar a hidroxicloroquina, a cloroquina ou qualquer outra substância que se vá descobrir nesse meio do caminho na pesquisa de pré-fase ou em outras fases ainda, porque não se sabe as consequências. E a talidomida é um exemplo do quanto que nós temos que tomar cuidado. Então, o primeiro ponto há muitas falas falando: nós temos que liberar tudo, temos que acelerar a descoberta científica, inclusive pula essas fases todas, deu certo com o ser humano, vamos para todo mundo. Não é bem assim. Não é bem assim, porque nós corremos o risco de criar um problema ainda maior do que aquele que nós estamos tentando combater. É preciso ter todo o cuidado do mundo nesta fase. Não é porque estamos ansiosos por uma resposta que devemos ser pouco cuidadosos eticamente com o futuro da humanidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria comentar, Ana, está ligado à alocação de recursos escassos, que é justamente aquele exemplo que eu dei para você, de que eu tenho um respirador e uma fila imensa de pacientes, para qual paciente eu devo entregar esse respirador. Este problema não é novo, ele é talvez um dos problemas mais tristes que a bioética precisa lidar, mas ele já tem algum tempo, ele já existe há algum tempo nas nossas discussões. Um caso muito célebre foi em Seattle, quando se descobriu o aparelho para realizar a hemodiálise ali. Até hoje, os aparelhos de hemodiálise são caros, são poucos e nem sempre dão conta do volume de pacientes que precisam deles. Ali em Seattle, quando surgiu e demonstrou seus benefícios, que pacientes com doenças renais crônicas poderiam ter longevidade, uma vida quase normal e tudo mais, fez-se uma fila de pacientes dos Estados Unidos inteiro. E é claro que não tinha aparelhos suficientes. Eu estou falando sozinho aqui, gente. Olha só a Ana me deixando sozinho aqui.
E ali em Seattle, isso, mandem corações para eu saber que tem gente aí me vendo. E ali em Seattle, eles montaram comitês para decidir para quem iriam esses aparelhos. Também são chamados de comitês divinos ou comitês de deuses, porque eram seres humanos decidindo por quem iria receber o tratamento ou não e quem ia poder viver ou não. Esses comitês eram compostos por bancário, padre, dona de casa, e estava assim, a lista era exatamente essa que eu estou falando, e os critérios que cada comitê elegia eram completamente estranhos àquilo que você acha que deveria ser um critério. Veja-se, um dos critérios que um dos comitês elegeu foi se o paciente frequentava a igreja. Se sim, se ele ajudava na igreja, porque isso daria maior pontuação para que ele recebesse aquele aparelho de hemodiálise. Então, e critérios absolutamente desnecessários, assim, preconceituosos eram utilizados. De modo que isso acontece em inúmeras circunstâncias, inclusive, até hoje, e neste exato momento nós estamos vendo isso, né, que é a situação de nós termos poucos leitos disponíveis com poucos respiradores disponíveis. E o Brasil está demorando muito para discutir isso. É tabu, é desconfortável, mas nós temos que discutir. E nós estamos demorando tanto para discutir que regionalmente ou em cada hospital está se estabelecendo os próprios critérios, o que é um perigo, porque se você mora em Pernambuco, talvez você não seria atendido lá, mas pelos critérios do Rio de Janeiro, você talvez seria atendido. Então, isso é um problema muito grave de nós não termos uma uniformização. Mais do que isso, eu até concordo que possa ter, em algum grau, não totalmente, alguma variação para adequar-se às situações regionais. Todavia, qualquer critério adaptado para as circunstâncias regionais precisa ser supervisionado. Por quê? Porque facilmente, por mais que se tornem objetivos aqueles critérios, um critério de pontuação, como algumas associações médicas estão indicando para se utilizar, escondido ali existem alguns preconceitos. Existem, por exemplo, alguns critérios etários, de modo que você dá uma pontuação menor para idosos, de modo que você dá pontuação menor para pessoas com deficiência, com doenças raras ou doenças crônicas, reduzindo a possibilidade dessa pessoa ter um acesso à saúde. É claro que eu entendo que são situações extraordinárias, mas nenhuma resposta, mesmo em situações extraordinárias, pode ser fora da Constituição. A Constituição veda esse tipo de coisa. E se nós começarmos a dar uma resposta fora da Constituição, de repente tudo é possível e nós perdemos todo o processo civilizatório que nós alcançamos até este momento. E a pandemia nos testa. A pandemia testa essas situações e testa como nós reagimos nessas situações. Outra questão diz respeito à terminalidade de vida. Maiormente, cuidados paliativos em terminalidade de vida. Morrer sozinho, num ambiente que não é seu, rodeado por pessoas que você não conhece, não é uma morte agradável. Nós precisamos, mesmo em pandemias, assegurar cuidados paliativos, assegurar que os pacientes possam se despedir das pessoas amadas. Isso tem ocorrido, normalmente, por iniciativa de enfermeiros. Aliás, eu preciso aproveitar que ontem foi o dia dos enfermeiros para mandar todas as minhas homenagens e sinceros agradecimentos por toda a luta que vem desenvolvendo. Eles e os profissionais de saúde que compõem a equipe de combate ao Covid-19. Porque muitos dos cuidados paliativos de possibilitar que pacientes se despeçam no final de vida, falem pela última vez, têm ocorrido por aparelhos celulares dos enfermeiros. Enfermeiras e enfermeiros que pede o número e liga para aquela familiar e coloca para aquela pessoa se despedir pela última vez, falar que ama, pedir desculpas e dar inclusive alguma instrução no final, já sabendo o que está por se aproximar. Então, mesmo no combate à pandemia, nós precisamos estar atentos e sermos sensíveis a essas circunstâncias para assegurar que a dignidade humana esteja presente
inclusive na pandemia. Eu acredito que esses sejam os pontos, eu separei estes pontos como sendo os mais relevantes na discussão atual. Há uma outra discussão ainda acontecendo, que é justamente se o Estado, né, tem ou não direito de requerer os respiradores e os leitos de UTI do sistema de saúde suplementar. Isso é uma forte discussão, se pode ser realizada uma fila única ou se devemos manter os dois sistemas em separado existindo, que é o SUS e a saúde suplementar, que estão previstos pela Constituição. E isso será uma cena dos próximos capítulos que nós haveremos de ver. Ana, eu acho que eu falei demais, eu acho que as pessoas já estão cansadas de me ouvir, então até para eu relaxar um pouco a voz, eu queria abrir para perguntas. Se você quiser abrir os comentários, quiser me ler as perguntas agora que foram feitas, se é que alguma pergunta foi feita, eu estou à disposição. Tá. Professor, primeiramente, desculpa, eu tô aqui em casa, eu moro sozinha, tocou o interfone, eu tive que dar uma abandonada. Então, relaxa, tá tudo bem. Tá tudo fique bem. tranquilo que eu vou assistir a gravação da live. Você acha que eu não ia zoá-la? Para, eu sou tímida. Pessoal, tá aberto para perguntas. Vocês conseguem fazer perguntas no pontinho de interrogação. Então, a gente tem bastante gente assistindo. Acredito que o pessoal já deve ter algumas perguntinhas. Vou dar um tempinho para eles enviarem. No pontinho de interrogação para você não apareceu nenhuma notificação de pergunta? Ainda não. Não? O pessoal é tímido. O pessoal tá bom. Professor, a gente é tímido. O pessoal tá bonzinho, ninguém quer fazer pergunta. Melhor, não passo vergonha tentando responder ao vivo. Ai, professor. Gente, então, enquanto as perguntas não surgem, eu queria ainda falar algumas coisas para vocês. A primeira delas diz respeito ao fato de que, como há muitos temas relacionados à bioética, e mesmo a pandemia, como a Ana disse, eu presido a Comissão Nacional de Bioética, né, da OAB. Nós estamos lá, junto com toda a direção de Brasília, ajudando, né, formulando propostas jurídicas, toda a discussão. Então, eu estou aberto, a comissão está aberta a vocês. Se vocês têm alguma ideia, tendo alguma proposta, eu sou um canal de comunicação. Podem me contatar pelo meu Instagram, inclusive. Me sigam lá, mandem inbox, que eu vou formular o que vocês vierem. Formularei adiante, passarei para a diretoria do Conselho Federal da OAB, para nós tornarmos isso uma política pública, ou lutarmos por isso. Que muitas das vezes nós não conseguimos monitorar tudo, não conseguimos estar sensíveis a tudo, então vocês fiquem à vontade, por favor, esse espaço é nosso. Tá? Segundo ponto, convite para você que foi aprovado no evento que eu pedi para que realizasse. Então, no âmbito do Conselho Federal da OAB, da Escola Nacional da Advocacia, na semana de 25 a 29 de maio, vai acontecer o primeiro seminário de prática da advocacia em bioética. Bioética é muito nova no Brasil, mais ainda no direito. Então, poucas pessoas sabem advogar em bioética, então vai ser uma espécie de um mini curso para saber como advogar em bioética. Nós selecionamos alguns temas, serão vários professores que advogam em bioética e eles vão dar aulas de coisas práticas nesses temas. Vocês estão convidados, desde já em primeira mão, para assistirem isso e aprender também uma nova área do direito. E meu último recado para vocês é que, paralela à pandemia, nós estamos vivendo outras epidemias. Algumas de doenças infecto-contagiosas, outras de doenças negligenciadas, mas, maiormente, nós temos vivenciado no Brasil uma epidemia de doenças emocionais. Nós já temos um índice de depressão mais alto do que a média mundial e, no contexto que nós estamos vivendo, isso aumentou significativamente. O índice de suicídios e de tentativas de suicídio aumentou exponencialmente. Isso não pode vir a público, é um protocolo. Apenas quando pessoas famosas e muito públicas fazem isso, isso é noticiado pela mídia, mas para que não estimule outras pessoas, isso não pode ser contado. Então, eu queria falar para vocês, se você não está se sentindo bem, se você está triste, com pensamentos repetitivos, com pensamentos suicidas, procure ajuda. Inúmeros profissionais de saúde emocional estão atuando gratuitamente, inclusive, para dar apoio
Me parece que até a PUC também tem a clínica de psicologia. Gente, procurem ajuda. Não sofram sozinhos. Ana, temos perguntas? Temos perguntas, professor. Peraí que eu vou pegar. Eu tive que pegar meu celular na mão. Ó, a Neide Pardo perguntou o seguinte. Professor, como a bioética vê os artigos 11 e 13 do Código Civil, ainda mais em se tratando da vontade de uma pessoa de fazer parte de uma pesquisa científica. Meu nome é Letícia, sou aluna da... Aí cortou, eu acho que a Neide vai contar pra gente da onde que ela é. Então, acho que pode ir respondendo a pergunta, depois eu vejo de onde ela é pra gente mandar um salvezinho pra ela. Letícia e Neide, que formulou essa pergunta, o artigo, esses artigos, Ana, você está aí? Esses artigos, eles são vistos com bastante cuidado. Eles dizem respeito a disposições sobre o corpo, a querer ou não. E o fato é que o Código Civil foi formulado, embora ele venha à tona em 2002, ele é formulado num contexto em que a medicina é marcada por um paradigma paternalista. Ou seja, o médico sabe o que é bom para o paciente. E isso implica numa regulamentação jurídica aí do Código Civil muito conservadora em relação à vontade, à autonomia da vontade do paciente. Então, acho que é necessário ser feita algumas atualizações, é necessário ser feita algumas leituras conforme a Constituição desses artigos para melhor adequar-se ao paradigma atual em que a vontade a autonomia da vontade do paciente, né, a autonomia privada, tem uma maior amplitude. Ok. Posso ir para a próxima pergunta? A Neide tinha contado pra gente que esse não é o Instagram dela, mas ela é aluna da PUC e ela escreveu por aqui porque ela não tem Instagram. A Letícia Lage falou que advogados também têm acesso ao psicólogo do CAASP, pela CAASP, complementando o que o senhor disse. Obrigado, muito bom saber disso, informar isso, gente. Olha só que legal. Aí, peraí que tem uma pergunta que cortou também. As perguntas, pelo jeito, deram uma cortada. Boa noite, professor. É a Eli Bassoli. Boa noite, professor. Gostaria de saber qual a maior contribuição da bioética na cura do câncer. A bioética, veja, a cura do câncer segue em andamento, nós não temos ainda uma resposta definitiva para a cura do câncer. A bioética, a maior contribuição dela tem sido proteger os pacientes contra pesquisas abusivas. Então, quando a gente observa alguns exemplos de pesquisas que foram vetadas de serem realizadas aqui no Brasil, você acha, poxa, não vamos fazer essa pesquisa aqui no Brasil, mas quando você vê, ela exporia pacientes em situações de maior sofrimento daquilo que ele já está passando. Então, a grande contribuição para a busca da cura do câncer tem sido, na verdade, possibilitar que não sofram mais do que necessário. Os pacientes que são submetidos, e especialmente aqui no Brasil, temos uma questão muito interessante do protocolo de ética em pesquisa aqui no Brasil, que diz que, uma vez que se descoberta a cura daquela doença, daquela enfermidade que se está pesquisando, o paciente que foi submetido ali como objeto de pesquisa, ele deve continuar recebendo aquele tratamento gratuitamente pela indústria farmacêutica. Então, todo mundo que é submetido a qualquer pesquisa no Brasil e aquilo se demonstra ser um tratamento, todos eles devem ter assegurado a continuidade do seu tratamento. Outra coisa é que aqui no Brasil não se aceita o uso de placebo. Então, qualquer pessoa que é submetida a um tratamento aqui no Brasil, é diferente de outros lugares do mundo em que você utiliza placebo e um novo tratamento, aqui no Brasil você tem que utilizar o tratamento que já existe e o novo que está sendo testado, e você tem que comparar em relação ao que já existe, de modo que ninguém aqui no Brasil é submetido a uma pesquisa e fica tomando placebo sem nenhum tratamento. Ok. Temos mais algumas perguntas, professor. Deixa eu achar aqui. A Thay pediu a sua opinião sobre a possibilidade de compartilhamento dos respiradores nesse momento de pandemia. Eu fui consultado por um grupo de médicos, né, na condição de advogado, acerca deste tema. Eu
eu fiz uma pesquisa sobre isso, eu conversei com vários pneumologistas, vários intensivistas, e não existe protocolo para isso. Tá? Então, ou seja, não tem nenhuma recomendação para isso. O que implica num risco para os médicos, porque isso pode dar errado. Por outro lado, diversos médicos relataram já ter feito isso, já terem conseguido fazer compartilhamento de respiradores em 2 pacientes, concomitantemente. E eles têm relatado as condições em que isso é possível. Em sendo possível, eu sou totalmente a favor. A minha preocupação neste momento é dar um amparo jurídico para esses médicos que farão isso. Eu tracei estratégias para os médicos que iam fazer isso, para que eles se resguardassem juridicamente e isso posteriormente não fosse questionado. Porque isso é válido para todos os profissionais de saúde e gestores de saúde, porque uma coisa é você tomar decisões agora, no contexto que nós estamos vivendo, nessa cortina de fumaça que nós estamos vivendo e nessa tensão política, eu preciso enfatizar, que nós estamos vivendo. Outra coisa é você avaliar tudo que foi feito aqui daqui a vários meses, quando nada mais disso estiver acontecendo. É fácil julgar o que acontece agora. Então, toda vez é preciso se preocupar com o respaldo jurídico de todos esses profissionais para que futuramente não venha a sofrer as consequências de alguém que olhe com tempo, tranquilidade e sem risco algum para a situação e venha julgar. Mas, eu reitero, sou a favor, desde que seja possível, né, seja viável. Então, há casos, com vários médicos que eu conversei, eles falaram que é viável, explicar as condições em que isso é viável. Então, para todas essas condições, sou super a favor. Ok. Temos mais uma pergunta do Vinícius Martiniano, que é: qual a constitucionalidade de critérios para definir quem vai ocupar os leitos da UTI, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo? Vinícius, o primeiro ponto que eu acho um absurdo é que não são critérios transparentes, públicos. Eu só sei dos critérios do Rio de Janeiro, eu só soube, aliás, hoje, porque o The Intercept vazou. E olha que eu pedi, liguei, falei com um monte de gente no Rio de Janeiro, ninguém passava, ninguém tinha acesso. Porque, vai ser publicado no Diário Oficial. Eu nunca saía no Diário Oficial. Eu acho que até agora não saiu. Eu só sei dos critérios por causa do The Intercept. Então, do mesmo jeito que vaza essa conversa do Moro com o Dallagnol, vazou isso. Eu achei absurdo. Porque um dos princípios de saúde pública é a transparência. E eu não vi transparência nisso. Agora, em relação a critérios basilares de direitos fundamentais. Primeira coisa é a igualdade. Ou seja, eu tenho que, ao máximo, utilizar somente critérios clínicos. Não posso usar critérios, por exemplo, critério etário. Eu não posso falar que um idoso tem menos condições de receber um respirador do que um jovem, se não for por critério clínico que não atinge a idade dele. Segundo ponto, eu não posso promover qualquer outra forma de discriminação com, por exemplo, pessoas com deficiência. Em inúmeros critérios utilizados pelo mundo, de um certo modo, o viés de preconceito a essas populações estão ali embutidos. E mais do que isso, é neste momento, Vinícius, que nós percebemos qual é o caráter das pessoas. Nosso caráter é atestado nessa situação. Então, por exemplo, eu ouvi de bioeticistas norte-americanos falando que, neste momento, nós não devemos atender, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual. Pessoas com síndrome de Down, tampouco. Ou seja, nós estamos pensando, planejando, arquitetando uma eugenia aqui. Olha, pessoas com deficiência, com esse tipo de deficiência, morre tudo, não vai ser atendido, não. Ou uma gerontonicídio, um gerontocídio, né? Que idosos não serão atendidos. Isso é um absurdo em termos de direitos fundamentais. Na Itália, cogitou-se, olha, acima de 80 anos, não vamos atender. Nos Estados Unidos, ainda outra coisa interessante, Ana, que eles determinaram um DNR universal. Alguns hospitais estavam discutindo essa possibilidade. O que é um DNR? É a abreviação de não ressuscite. Então, se você está no leito ali, não importa se UTI ou não, mas se você entrar num colapso cardiorrespiratório, você não seria reanimada. Por quê? Pelo risco de contaminação da equipe, para que você liberasse logo um leito para outra pessoa. Me parece também tão assustador ouvir isso.
É a se discutir. É a se discutir. Não tenho uma opinião ainda formada, mas me assusta ouvir isso. Sim. Temos mais uma pergunta, professor, que não é tão relacionada à pandemia. Meu Deus, tá tocando meu interfone. Boa noite, professor. Gostaria de saber como a bioética analisa o uso de agrotóxicos no Brasil. E aí eu vou ter que correr. Vai lá. Eu não sei quem fez a pergunta, mas respondendo aqui em abstrato, para você que me fez a pergunta, eu queria contar uma historinha. É a historinha da célula-tronco embrionária no Brasil. Ela foi colocada dentro da lei de biossegurança, que é algo que no mundo inteiro não se coloca a regulamentação de célula-tronco embrionária dentro da lei de biossegurança, mas foi colocada lá para chamar a atenção só daquele artigo 5º que falava de pesquisas com embriões humanos. E de modo que toda a opinião pública, inclusive os juristas, não prestaram atenção no restante da lei que trata de organismos geneticamente modificados. Nos anos que precederam a aprovação da lei de biossegurança, duas coisas foram muito batidas na imprensa. A primeira delas diz respeito à maravilha que a célula-tronco, sem caracterizar se embrionária ou não, faria na saúde da população, nos grandes milagres. E uma pesquisa de doutorado realizada na USP, que hoje é professor de jornalismo da USP, Claudio Tognoli, levantou de que todas as pesquisas falavam de curas, de tratamentos e tudo mais, mas nunca caracterizavam se era célula-tronco adulta ou embrionária. E todas as pesquisas que falavam que, olha, a cura foi possibilitada pela célula-tronco, era sempre a célula adulta, mas criou-se um ambiente favorável para provar isso no Brasil. E também uma grande euforia em relação aos organismos geneticamente modificados, de que seriam mais nutritivos, de que usaria menos agrotóxicos e de que se poderia cultivar em lugares incultiváveis, como, por exemplo, no Nordeste. Então foi feito um grande discurso, uma grande narrativa, grandes promessas faraônicas em relação aos organismos geneticamente modificados. Para nossa surpresa, eu não vejo terras incultiváveis sendo cultivadas. Eu não soube de alimentos funcionais a mais nutritivos, que possibilitaria nós termos maior, inclusive, combate à fome neste país. E mais ainda, eu só vi, aliás, de 2008 para cá, que é a data da lei de biossegurança, aliás, 2005 para cá, que é a data da lei de biossegurança, ou 2008, estou confundindo agora. Mas quando se olha no gráfico, acho que é 2008, quando se olha no gráfico, só aumentou, desde a lei de biossegurança, o consumo de defensivos agrícolas, aliás, esse é o termo. Portanto, agrotóxicos só aumentou no país, só aumentou. De modo que eu me pergunto, cadê a promessa do organismo geneticamente modificado? Que, aliás, deixou a agricultura brasileira na mão de alguns poucos grupos empresariais. Uma vez que você não consegue mais encontrar, por exemplo, soja selvagem, milho selvagem, tudo transgênico. Então, eu vejo a bioética alerta muito para essa circunstância. De que, olha, há um problema aqui de uma promessa não realizada. Mais do que isso. O Brasil, aliás, é uma das populações, o brasileiro é uma das populações que mais consome agrotóxico no mundo. Por que isso aqui? E há um discurso muito fácil, que já foi dito já por algumas pessoas no poder, de que isso se deve por causa da agricultura familiar, porque eles não têm controle do quanto usam. Mas a agricultura familiar, ela não conseguiria ter dinheiro para consumir o tanto de agrotóxico que é utilizado aqui no Brasil. E isso deveria ser, sim, eu não sei quem foi que fez essa pergunta, Ana? A pergunta dos agrotóxicos foi a Gabi Lucy. Não, mentira. Foi, ai meu Deus. Ai, professor, se perdeu, a chamada vai cair e vai voltar.